Então, vamos lá. Partindo desse link, partindo do link que tem lá no GitHub, vocês vão ter vários conteúdos no GitHub, tá? Videoaula, curso com certificado, material de leitura. Então, como eu já vou contando que a nossa internet não vai ajudar, eu vou começar a desenhar aqui. Então, vamos lá. Vamos entender a diferença do que é o Git, tudo bem, para o que é o GitHub. Eles são coisas diferentes. Tudo bem? O Git é uma ferramenta e um protocolo, tá? Então, ele poderia funcionar com diversos repositórios remotos. Então, o Git é a ferramenta, o GitHub é como se fosse, né? Não é só isso, mas ele é o repositório remoto. Tá? Então, o Git, enquanto ferramenta, ele funciona para uma coisa que a gente chama de versionamento de código. Versionamento. Se você já trabalhou, se você já trabalhou com algum arquivo importante, que você escrevia muito nesse arquivo, às vezes a gente faz e salva várias cópias, do tipo V1, V2, versão antes de mostrar para o professor, versão antes de incluir tal coisa. Então, você vai criando várias cópias do mesmo arquivo, que são versões do processo de construção do tempo do seu arquivo, tá? Isso é o que a gente chama de versionamento. Algumas ferramentas fazem esse versionamento sem que você perceba. Por exemplo, se você tiver o Dropbox, eu não sei se o Google Drive faz, mas vou dar o exemplo do Dropbox aqui, tá? Alguém usa o Dropbox aqui? Sabe pelo menos o que é isso? Alguém sabe o que é isso, né? Então, Dropbox ele foi um dos pioneiros nesse esquema de guardar os seus arquivos na nuvem. Então, por exemplo, eu tenho uma pasta, só para explicar para vocês, tá? Eu tenho uma pasta aqui chamada Dropbox e tudo que eu colocar nessa pasta, ele vai sincronizar com o repositório remoto do Dropbox. Não preciso fazer nada. Basta eu colocar o arquivo aqui dentro e ele já pega esse arquivo e salva lá. Então, se eu criar um novo arquivo, por exemplo, ele está aqui com esse símbolozinho do círculo, tá vendo? Significa que não foi sincronizado ainda. Quando a internet ajudar e ele mandar a cópia desse arquivo lá para o servidor remoto do Dropbox, ele vai estar salvo. Então, isso é uma coisa, tá? É como se fosse um repositório automático e tem várias ferramentas que fazem isso. O Google Drive faz isso. O OneDrive faz isso. O Mega faz isso. A diferença é que, por exemplo, o Google Drive é mais para você trabalhar diretamente na nuvem. Ou eles ainda tem aquele aplicativo que você instala e fica sincronizando com o computador, com a pasta? Ou não? Não, né, eu acho que desativo, não sei. Nunca mais usei. Mas assim, acho que desativaram. Mas, por exemplo, o OneDrive eu sei que faz isso. Então, se você instalar o OneDrive lá no seu Windows, basta você puxar o arquivinho para dentro da pasta, ele já salva a versão na nuvem. Qual é a vantagem de você ter uma versão salva na nuvem? Teu computador queimou, foi para os ares, você vai lá na nuvem e baixa tudo de novo, a última versão que você tinha. Além disso, ele faz um tipo de versionamento. Então, se eu pego o arquivo, vou abrir aqui o arquivo, eu posso ver todas as versões. Cadê? Está carregando. Eu posso ver todas as versões antigas desse arquivo e restaurar version history. Tá vendo? Eu posso ver todas as versões antigas do arquivo e restaurar alguma versão que eu tenha no passado. Vixe, o que eu queria mesmo era o arquivo que eu editei na semana passada. Que eu mexi nele, eu apaguei ele. Aqui não tem, mas se eu tivesse vários dias, ele, assim, salvaria uma certa quantidade de dias. Por exemplo, aqui o Dropbox gratuito, passou de 30 dias e ele apaga a versão que tinha. Ele fica só com a versão mais recente. Estamos de boa? Entendendo o que é um versionamento? Tá bom. Então, ele vai guardar a versão dos teus arquivos. Tá? Isso eu estou falando de uma ferramenta automática. Até agora eu não precisei
organizar nada, escrever nada, fazer nada, digitar nada, escolher nada. Só coloquei o arquivo na pasta. Um sistema de versionamento, ele serve para organizar essas versões. Porque num código, no processo de criação de um programa, as versões ou as etapas, elas são muito mais delicadas do que quando você trabalha sozinho. Você pode trabalhar com outras pessoas dentro do mesmo projeto, você pode ter múltiplas versões do mesmo arquivo, uma versão onde você está testando uma funcionalidade, uma versão onde você está testando outra funcionalidade. Você deveria poder escolher se aquilo que você está trabalhando já é para estar disponível para as pessoas verem ou não verem, tá? Então, passo 1, tá? O versionamento, ele pode ser uma coisa apenas local. Apenas local. Se é apenas local, você nunca vai precisar do GitHub. Então, na tua versão local, você tem um repositório, que é como se fosse uma pasta. Ok? Dentro dessa pasta, você tem um arquivo, uma pasta oculta chamada .git. E dentro dessa pasta oculta, tá? Ele vai guardar todo o tralharal necessário para ele fazer a gestão dos teus arquivos. Então, você pode editar um arquivo, verificar o que é que tinha na versão passada, você pode fazer um novo desmembramento da pasta inteira para um novo branch, para um novo caminho, e depois volta, e essa versão tá boa, a versão antes do professor, e salva todo o conjunto de arquivos. Então você pode fazer tudo isso localmente, todo esse processo de escolher, salvar, restaurar, comparar, tudo localmente. Tudo bem? Quando você quer interagir com outras pessoas, você vai precisar de um repositório remoto, tá? E nesse processo de precisar de um repositório remoto, é que você vai precisar de algum servidor desse repositório remoto. Você teria o GitHub, você teria o GitLab, você teria o... Mano, famoso que só... Esqueci agora. Tá bom, deixa pra lá. Então, assim, você tem várias ferramentas que você pode fazer para criar o repositório remoto. Qual é a diferença ou diferencial do GitHub? É que ele não é só um repositório remoto. Ele é eu vou até escrever em vermelho. Ele é uma rede social. Professor, quer dizer que as pessoas vão lá e dão like no que eu faço? É. Quer dizer que eles podem comentar o que eu faço? É. Quer dizer que eles podem contribuir com o que eu estou fazendo? Então, todo repositório público no GitHub, todo repositório público no GitHub, ele tem uma série de ferramentas para permitir que o desenvolvedor que colocou o seu repositório lá, o seu código lá, interaja com as outras pessoas. Então, por exemplo, você pode vir lá aqui no Issues, tá vendo? E colocar que você achou um problema ou um erro, ó. Vou abrir uma nova issue, uma nova coisa a ser tratada e dizer erro na questão @023. E aí você coloca aqui e diz assim, está faltando a figura de capa nessa questão. Ou então você pode marcar uma série de coisas. Está faltando a figura de capa nessa questão. E... o teste de inserção está dando errado, etc. Então, a primeira coisa que você poderia é interagir com issues. Aí você pode anexar uma figurinha, uma imagem da tela que está com problema, entendeu? E assim que eles fazem normalmente o rastreio das funcionalidades que precisam implementar, e também que eles fazem a divulgação das funcionalidades que eles querem divulgar para que a comunidade contribua. Ó, eu estou com um erro nisso. Alguém pode fazer? A pessoa vai lá e diz assim, beleza, eu posso. E aí ele pega, se ele quer trabalhar nesse projeto, por exemplo, ele pode fazer deixa eu ver se eu acho aqui, pull request. Então, no pull request vai ter o processo onde ele clona, copia
o estado atual do teu repositório dentro da linha do tempo, altera o que ele acha que conserta aquele problema e envia de volta para você. Ei, isso daí está consertando o seu problema. Eu vou receber a solicitação de pull request dele. Ah, legal, posso olhar, testar, conferir e aceitar. Então, na hora que eu faço isso, eu permito que as pessoas contribuam diretamente com o meu repositório através de todo um aparato de gestão de projetos, está vendo aqui, ó, gestão de projetos, marcos de entregas, reviews, por exemplo, tem aqui ferramentas de automação de teste, posso fazer um wiki para o projeto, tem um catatal de coisas. Entenderam que o GitHub não é só um local remoto para colocar o código, mas ele é uma rede social, onde as pessoas interagem através daquele projeto. Sugerem melhorias, conversam, assim, e por aí vai. Então, assim, é muita coisa. Ok? Entendido a diferença entre o Git e o GitHub, tá? A gente vai agora para o processo de como ele funciona. E aí eu vou precisar das figurinhas, eu acho melhor fazer com as figurinhas, tá? Deixa eu pegar lá. Se tiverem dúvidas, a hora de perguntar é agora. Alguma pergunta? Não. Vamos aqui. Daqui a pouco eu paro e aí vocês vão tentar instalar no de vocês, tá? Eu vou só continuar a explicação de como é que ele funciona para ver se clareia. Talvez você ainda esteja perdido de como é que as coisas funcionam, tá? Então, no Git, a gente tem 3 camadas. Tudo bem? Na verdade, 4, mas vamos lá. A gente tem algumas camadas. Dentro dessas camadas, você normalmente trabalha através de comandos para mandar de uma camada para outra camada. E aí eu vou explicar o porquê que tem tantas camadas. Então, vamos lá. Work Directory é aquele arquivo que você está escrevendo. Então, aquilo exatamente que eu estou escrevendo é o meu diretório de trabalho. Beleza? Ah, fiz aqui uma alteração, achei que ficou legal. Eu vou marcar para salvar. Primeiro eu faço a marcação. Na hora que eu marco, ele já cria um save temporário. Ok? Então, eu posso, depois dessa marcação, comparar. Ei, mano, o que é que eu tenho aqui mesmo? O que é que eu tenho que eu mudei em relação ao que eu tinha? Ah, legal. Mudei isso, não, vou voltar a isso, beleza? Alterei vários arquivos, escolhi os que eu quero salvar. Porque não necessariamente eu vou salvar tudo que está na pasta. Posso ter colocado arquivo lá de referência, posso colocar arquivos lá que são que eu ainda estou trabalhando, não quero incluir. Por isso que eu tenho esse processo de marcar o que eu devo salvar. Porque vão ter outras coisas que eu não vou querer salvar. Depois que eu marquei tudo que eu quero salvar, e aqui ele diz que é um comando de add, eu vou dar um único comando para salvar tudo que está marcado. Então, na hora que eu dou um commit, eu salvo todos esses arquivos que eu marquei e automaticamente eu crio uma versão nova do meu repositório na linha do tempo. Então, beleza. Estou aqui trabalhando com o meu repositório, adicionei um arquivo, adicionei outro arquivo, fiz outra alteração, beleza, salvo de novo, que eu quero salvar essa nova versão, adicionei de novo, salvo de novo. Até aqui eu marquei, beleza. Esse conjunto de coisas que eu marquei está no ponto, eu vou querer salvar. Aí eu dou um commit e salvo localmente. Aí depois que eu salvo localmente, eu posso colocar um label, né, versão antes da prova, versão antes de mostrar para o professor. Posso colocar um label lá. Se eu quiser que essa versão que está no meu repositório local, ou seja, na pasta da minha máquina, vá para o repositório remoto, aí eu faço um push. Então, normalmente a gente faz em 3 camadas. Adicionar, comitar e push. Por exemplo, vou fazer isso. Vocês estão vendo que deixa eu abrir aqui. Essa atividade está sem cover, sem capa. Né? Essa atividadezinha de introdução ao Git está sem capa. As outras vão carregar se tiver internet.
Ó, as outras 3 carregaram, mas essa daqui eu esqueci de colocar a capa. Então, vamos colocar a capa juntos. A primeira coisa que eu tenho é abrir lá a pasta onde está o meu projeto. Aqui Então, por exemplo, só para mostrar para vocês a pasta, né? Vou botar aqui o claro. Espera aí, que eu cliquei 2 vezes. Pronto. Então, essa daqui é a pasta que tem o repositório que vocês estão vendo lá. Beleza, mas eu prefiro trabalhar no terminal. Então, vou fechar aqui. Ok. Aquela atividade é a 000. É a 000? Não. Qual é o nome? Qual é a dela? 038. Introdução ao Git é o 038. Eu vou lá na pasta que tem a atividade. Então, vamos uma cor por vez. CD base 038. Eu preciso, se eu abrir essa atividade, eu vou ver que não, eu vou pegar qualquer uma dessas figurinhas aqui e utilizar como capa. Acho que eu vou usar essa aqui, não, essa aqui é feia. Pronto, eu vou usar essa daqui. Vou formatar a capa aqui para mim. Pronto. Agora eu tenho uma capa. Precisa ser pequenininha porque tem que estar dentro da formatação do repositório. Beleza, agora eu tenho uma capa. Se eu abrir o repositório, né, não agora a atividade, deixa eu fechar todas as outras coisas aqui. Todas as coisas que eu estava trabalhando. Rapaz, carrega. O VS Code ele tem uma ferramenta para a gente poder ver o Markdown renderizado. Aí ele vai mostrar que a minha capa não está aqui ainda. Por quê? Porque eu tenho que fazer o link entre esse arquivo, que é o README, que aponta para todas as atividades. Então, no README, vocês estão vendo aqui, ó, ele aponta para todas as atividades. Tem o link da atividade e o link da figurinha. Então, eu vou mandar aqui ele atualizar todas as atividades. Ok, cadê? Carrega, Carniça? Carrega não? Pronto. Agora aqui está salvo. Se eu mandar listar no GitHub o que é que tem no meu repositório, eu posso fazer isso de 2 formas. Ok, todo mundo acompanhando comigo? Já se perderam? Então vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um repositório e eu fiz uma alteração local no arquivo. Não mexi em nada de Git. Nada. Só mexi no arquivo. Botei uma figura lá e alterei aqui o texto desse arquivo. Pronto, botei uma figura lá e alterei o texto. Aí o arquivo aparece aqui. Normalmente as IDEs, todas as IDEs, elas já têm alguma integração com versionamento de código. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, no VS Code, ele já vai dizer, ei, existe mudanças em alguns arquivos. O arquivo, esse daqui foi alterado. Tá vendo? Então, existem arquivos novos para poder mexer. Se eu fosse fazer isso com texto, eu diria, ei, como está o meu repositório? E aí ele diria, ei, esses arquivos aqui, ó, meu nome? A capa, o thumbnail, né? O thumbnail que foi gerado, ele não está rastreado e o arquivo novo que você salvou de capa também não estão rastreados. O que são arquivos rastreados? São os arquivos que o Git está acompanhando. Então, ele está dizendo, ó, você adicionou 2 arquivos novos aqui que ainda não estão no repositório. E ele diz, olha, tem um outro arquivo que já estava no repositório, mas agora está modificado. Esses daqui são novos, eu nunca adicionei. Esse daqui já existia e eu modifiquei.
Aí eu poderia dizer a seguinte coisa, beleza, inclui tudo, adiciona tudo para marcação. Eu posso fazer manualmente. A gente faz isso com o comando de... Cadê, ó? ADD. Apaguei, foi? ADD. Vou fazer... Deixa eu botar aqui o tema claro, que é mais fácil de ver no... Muito ruim, né? Mas aqui tá bom. Tá. Então, bora lá. Se eu poderia mandar adicionar individualmente ou mandar adicionar tudo. Eu vou mandar individualmente. Então, vou dar um git add, git add. Eu vou adicionar só a figurinha do thumbnail. Pronto. Ó. Se a gente olhar aqui, ele vai colocar aqui a figurinha do thumbnail, tá vendo? Ó? Já está staged, ou seja, está marcada para ser salva. Mas essas duas ainda não estão marcadas para ser salvas. E adicionar, marcar para ser salvo, também é a mesma coisa que clicar nesse maisinho aqui. Agora eu vou fazer via integração. Na hora que eu cliquei no mais, o que acontece? Ela foi marcada para ser salvo. Na hora que eu cliquei no mais, foi marcado para ser salvo. Tudo está marcado para ser salvo. Como é que eu salvo? Commit. Então, o commit salva local. Eu posso colocar aqui uma mensagem, por exemplo, adicionando cover na atividade 038. E aí eu vou clicar no commit. Pronto. O commit, ele faz esse processo, lembra? O que eu estou escrevendo, o que eu marquei para ser salvo, a versão salva de todos os arquivos marcados. Isso daqui é o repositório local. Então, isso aqui não está na internet. Se eu der o F5 aqui no repositório, eu não vou ver nada. Por quê? Porque ainda está na minha máquina. O processo de mandar para a internet é o processo de push. Então, a gente daqui dá um git push. E aí ele vai pegar e vai organizar os meus arquivos e vai enviar para aquele repositório do GitHub que está vinculado com esse repositório local. Que esse vínculo a gente faz manualmente. Tá? Então agora, se eu der o F5 aqui, é para aparecer a pastazinha. Ok? Todo mundo acompanha aí o passo a passo? Então, marca, salva local, envia a versão local salva para o repositório remoto. Oi. Esses comandos que você está colocando aí no terminal, por exemplo, o git, o add, já tem ou você tem que colocar alguma extensão para você colocar? Não, isso quando você instala o GitHub, ele já vem com todas essas extensões. Tudo bem? Então, eu só posso fazer esses comandos após instalar o Git. Exato, você instala o GitHub. Aí a gente vai ver a instalação agora, tá? Eu queria fazer o processo aqui para vocês entenderem o que é, para não ser uma coisa mística nem mágica, o que é um versionamento e como é que ele funciona no passo a passo. Agora a gente vai fazer o processo reverso. Existe um repositório, você quer puxar do repositório, beleza? Então, para puxar do repositório, você faz um comando, assim, se o repositório não existe, você não tem o repositório na sua máquina, ele está só lá no GitHub, você vai dar um comando de clone. Oi. Então, o que é que vocês vão fazer? Eu não sei se a internet vai permitir, né? Mas vocês vão tentar dar um git clone e pegar o URL do repositório aqui. Pega o URL, git clone, espaço URL. Pessoal, já tem ferramenta visual para você não ter que digitar nada no terminal. Mas eu estou fazendo via comando para você entender o passo a passo,
Porque aí quando você pegar a ferramenta, você vai entender qual é o contexto que aquela ferramenta está fazendo. Ah, o que é que o mais faz? Exatamente. O mais está marcando para ser salvo. O que é que o botão do commit faz? Exato, está criando a versão local. O que é que o botãozinho do push faz? Está enviando a tua versão local para o teu repositório remoto. O que é que o clone faz? Baixa o repositório para a tua máquina e aí faltaria assim, né, o último, né? Que seria o pull. Ele atualiza a tua máquina com o repositório remoto. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é puxar o repositório remoto para que ele fique uma pasta na sua máquina vinculada ao repositório remoto. Aí você vai lá, vai dar um git clone e esse link aqui eu não sei se todo mundo vai conseguir fazer ao mesmo tempo. Acho melhor eu fazer na minha máquina. Vocês querem tentar? Deu certo? Baixou de boa? Então tentem aí. Baixa o terminal. Vocês estão no Windows ou no Linux? Pronto. Então vocês querem, vamos ver logo a instalação, tá certo? Nesse linkzinho aqui tem o processo de instalação, que aí vocês já podem instalar na máquina de vocês quem está com Windows, tá? Vamos lá, link para instalação e orientações iniciais. Vamos entender como é que é o processo de instalação. Para trabalhar com Git, minimamente você precisa de duas coisas. O Git, que é a ferramenta, e o terminal, tá? Você instala essas duas coisas no Windows através do Git for Windows. Tá vendo aqui, ó? Git for Windows. Você baixa esse cara aqui. Agora, o detalhe é que você tem que seguir os passos da instalação. Por quê? Porque para você seguir os passos, ele vai configurar algumas coisas no Windows, como instalar o Git Bash, fazer a integração com a Explorer para que você faça algo desse tipo aqui, ó. Você está na pasta, aí você consegue clicar com o botão direito e colocar abrir no terminal. E aí você já vai abrir a pasta do Windows, já vai abrir o terminal nessa pasta. O que mais que você tem que fazer? Adicionar o Git dentro do path do Windows, configurar para ele gerenciar a finalização de linhas. Quem tiver no Windows vai ter que seguir aqui bem direitinho. Vou dar um tempo, tá? Se vocês estiverem na máquina da universidade, que já tem já estão no Linux, aí vocês podem já seguir com o tutorial que está aqui, tá certo? Então, se você já tem instalado, você vai seguindo aqui, lendo, ó. Vai fazer o clone, tudo bem? Aqui vai explicar como é que você atualiza, vai lendo e vai fazendo, que aí eu ajudo quem tiver com dificuldade. Se não, dá licença. Aqui, né? Tu tá em qual tutorial? Nesse ou nesse outro? Aqui, ó.
Você copia esse comando e onde tem nome e sobrenome, você coloca o seu nome e sobrenome. Tu conhece você ali do GitHub? Para que serve? Ah, interface de linha de comando. E Do é, GitHub mesmo, sem ser Git. não sabia não. É tipo a interface gráfica, tu diz, né? Não, interface do terminal mesmo. E é, sabia não. É tipo um Git Bash da vida. Isso. Legal. Conhecia não. Onde é que baixa? É, só botar GitHub CL. Aí você loga com o credencial do browser e tudo. Hum. Aí você só digita o nome sei lá, do repositório e ele já reconhece. Estão instalando, meu povo. Estão tentando. Pronto. Vocês instalando, vocês vão clonar o repositório da disciplina. E aí, quando vocês clonarem o repositório da disciplina, aí vocês podem criar o próprio repositório de vocês. E aí segue o tutorial e tenta adicionar algum arquivo no tutorial de vocês, que eu vou ficar esperando o pessoal instalar para a gente fazer a outra parte juntos. Tá? Então segue o tutorial e tenta tanto clonar o repositório da disciplina, quanto criar o teu repositório no GitHub e mandar um arquivo para lá. Tutorial, mãe. Manda aí. O link do root da disciplina. Ah, esqueci que quem está na máquina tem que lembrar de apagar as credenciais no final. Porque assim, por questão de segurança, o GitHub desabilitou acesso por senha. Tá? Então, ele coloca bem aqui, esqueci que não tinha mais a opção de acesso sem senha. Assim, acesso por senha. Exatamente. Antigamente você conseguia mandar o seu código passando só os seus dados do GitHub, login e senha. Mas por questão de segurança, agora você não consegue mais fazer isso. Você cria uma chave, entendeu? Você cria uma chave RSA na sua máquina. Na hora que você der esse comandozinho, ele vai criar um arquivinho dentro da sua máquina, que é uma chave de criptografia. Aí você vai precisar pegar essa chave de criptografia e colocar lá e cadastrar ela no GitHub, passando login e senha. E aí, toda vez que você fizer um commit, um push, qualquer coisa, você não vai precisar mais ficar mandando login e senha para poder autorizar isso. Entendeu? Aí, qual o problema? O problema é que se vocês criarem a chave RSA e adicionarem no GitHub e não apagarem a chave, qualquer pessoa que pegue o computador vai poder mexer no seu repositório. Esqueci, mas é porque foi semestre passado que eles desabilitaram acesso por senha. Semestre passado. Então vocês só vão conseguir fazer se for no computador de vocês. Mó pai. Diz. Oi. Pois é. Esqueci. Mas tem como ser com token, tá? Faz o token, aí gera uma senha assim, aí ele entra como senha. E é. Aí depois ele apaga. Tem até 7 dias, Então assim, vocês não vão conseguir fazer, a não ser que seja da máquina de vocês, ó. Assim, de forma fácil. Aí todo mundo tem computador aqui, não tem? Computador, notebook, só não tá aqui. Então vocês fazem de casa.
Vocês seguem o tutorial aqui, fazem de casa. E eu vou fazer como se fosse vocês fazendo, só para ficar registrado. Tá? Bora aqui, então. Quando você estiver na sua máquina, vou até criar aqui uma nova pasta. Pasta aqui. Garoto Maroto. Pronto. Esse daqui é você, tá certo? Você é o garoto maroto que está desse lado aqui. Tá? O que é que você vai fazer? Você vai clonar o repositório da disciplina. Então, lá no seu computador, você vai... O seu lado é esse lado de lá, né? Lá no seu computador, mas aí também dá para fazer, né? Porque não precisa de autenticação. Você vai fazer um git clone e o endereço do repositório. https://github.com/cena qxcode.poo/arcade. Esse é o repositório da disciplina. Na hora que você dá o clone, ele pega tudo que tem lá no GitHub, no remoto, e puxa para cá para o local. Então, pronto. Quando ele terminar, essa pasta estará vinculada com o repositório remoto. Sem que você tenha que fazer mais nada. Valha-me Deus. Aqui ele está 0%. Hã? Hã? Eu baixou rapidez. Beleza, 12K. Ó vida. Ó sorte. Ó azar. Vamos ver que funciona esse cabo. Vai rolar não, ó. Meu pai. Engraçado que teve uma época que a internet do campus inteiro era 5 ou era 10 mega e funcionava. Agora, na teoria, são 100. Mas não dá. O povo deixa o torrent ligado no notebook, aí esculhamba tudo. Não vai rolar, não vai rolar. Não vai rolar. Bugou. É porque a minha não tá cabeada. Deixa eu tentar de novo. Agora eu tô na cabeada. Agora vai. Eita, pleura. Pronto. Tudo que eu precisava era de um cabo. Pronto, beleza. Ó. Essa pasta é a sua pasta de aluno que você baixou no seu computador. Aí você pode entrar lá na pasta e você vai ter todo o repositório com todas as atividades, tá vendo? Você pode entrar lá na atividade, eu quero entrar na atividade 038, que é a do Git. Você mandar listar, tem o README, você mandar olhar o README, tá aqui, ó. Tudo que tem lá no README, tá vendo? Beleza. Vamos agora para o próximo fluxo. Você já copiou, já fez o clone do repositório, mas o professor fez uma alteração no repositório. Você quer puxar a alteração que ele fez de volta para sua máquina. Então, vou ficar aqui do outro lado. Desse lado aqui é o professor, certo? Então, eu vou colocar um arquivo qualquer aqui no root do repositório. Aluno maroto.txt. Você é muito legal, meu amigo. Bom, beleza, então bora em etapas. Se eu der um git status, ele vai dizer, olha, esse arquivo sequer está adicionado. Se eu der um git add, eu tenho várias opções para o add. Eu posso adicionar por arquivo ou eu posso adicionar de forma recursiva. Eu posso dizer, olha, adiciona tudo que está na pasta atual e de forma recursiva. A pasta atual, que eu estou aqui no root, é o ponto. Então, quando você faz isso, você adiciona a pasta atual recursivamente e adicionou tudo. Então, se eu mandasse agora perguntar o que é que tem, ele diz, olha, pronto para ser comitado, aluno maroto. Ixi, esqueci uma coisinha, ó. Aluno maroto, você é muito legal, meu amigo.
do meu coraçãozinho. Se eu der um git status, ele vai dizer, ei, existe uma versão marcada para ser salva, só que já existe uma modificação desse arquivo. Aí você, beleza, eu quero marcar a modificação. Git add ponto. Se eu quisesse voltar ao que era, aí a quantidade de comandos não tem fim. Eu poderia dizer, ei, volta para o que era, que eu não gostei desse arquivo, blá, blá, blá e tal. Mas vamos para o fluxo básico. Então, adicionei, commit. Aqui é o commit simples, né? Vou fazer o commit e a mensagem vai ser arquivo do meu aluno. Salvou. Se eu der um log, ele vai mostrar todos os commits, ó. Arquivo do meu aluno, adicionando cover na atividade, papapá e tudo mais. E cada um desses commits tem um código, porque eu não coloquei nenhuma tag, né, nenhum label. Então esse é como se fosse o ID do save. Se eu quisesse voltar para o passado, eu podia voltar para qualquer momento do passado usando esse ID aqui do save. E ele mostra que atualmente eu estou bem aqui. Agora, o que é que me falta? Eu fiz o add, fiz o commit, falta o push. Git push. O meu repositório é o master. Então, ele vai enviar o repositório master, que foi o que eu configurei para ser enviado para a internet. Beleza. Como é que o aluno agora faz para baixar? Aqui é o aluno. Como é que ele faz para baixar o que está lá no repositório? Git pull. Push, empurra. Pull, puxa. Vou fazer um git pull. Aí ele vai puxar. Qual foi o arquivo que ele puxou? Aluno maroto, lá do repositório. O professor faz o push, você faz o pull. Então, se você quiser ver pegar as atividades todas da disciplina, ao invés de você ter que entrar lá no GitHub, baixar o arquivo de coisa e tal, um por um, você só dá o push no repositório e já baixa tudo, entra dentro da pasta, e aí você pode trabalhar já dentro da pasta com os arquivos todos, entendeu? Então, por exemplo, o aluno vai lá na base, 000, ó, já tem aqui o student.cpp, que foi aquele que a gente fez, não foi? Aqui, ó, com todos aqueles arquivinhos, então tudo aqui você podia trabalhar logo diretamente aqui, tá? Então, vão existir outros problemas que vão aparecer. Exemplo, você mexe, futrica, mexe de uma máquina, mexe de outra. Às vezes, quando você envia, e agora eu vou fazer isso daqui, tá? Faz de conta que, por algum motivo, você bagunçou os commits. Você fez a alteração de um arquivo, mandou, e fez a alteração de outro computador e mandou também. O que é que vai acontecer? Eles chamam isso de conflito. Você mandou uma alteração de uma máquina e mandou uma alteração de outra. Se você sempre fizer tudo da mesma máquina, a tua máquina vai estar sempre sincronizada com a última versão. Ok. Mas se você começar a baldear, ela vai dar um conflito. Vou fazer aqui, ó. Faz conta que você, meu aluno, pegou minha senha, aí chegou lá no aluno maroto, você, eu sou para escrever ruim, começa com letra maiúscula, carniça. Isso é muito legal, amigo do meu coraçãozinho. Prof. Otário. Nunca vai descobrir quem sou eu. Ok? Beleza? Tá alterado esse lado aqui, tá? Aí o aluno conseguiu minha senha e mandou para gitadd.git. Você não vai conseguir fazer isso quando você der o clone, porque você não tem autorização para escrever no repositório do Arcade. Se eu adicionasse você lá na lista de contribuidores do repositório, cadê, ó? Eu poderia vir aqui
e adicionar você na lista das pessoas que podem fazer contribuição direta, né? Aqui, ó, colaboradores e times. Se você tivesse permissão, você conseguiria fazer com o seu cadastro. Aqui eu vou conseguir fazer porque eu vou estar usando o meu próprio cadastro. Então é como se fosse eu mesmo mandando de 2 computadores diferentes. Commit "-m prof otário". Git push. Comando completo, mais desnecessário, seria o repositório principal e o branch principal. Daqui a pouco eu falo sobre branch. Aí aqui ele vai perguntar: quem é você? Qual é a sua senha? Eu acho que ele não vai me deixar. Ah, ele vai dar uma falha de autenticação. Tá pedindo aqui o token. Ele não vai conseguir. É. A não ser que eu copie, que eu mande ele usar via SSH. Tudo que o Git gerencia, ele joga dentro dessa pasta aqui, ó, .git. Esse repositório local está vinculado com esse repositório remoto. Aqui, ó, URL. Então, eu poderia copiar aqui do outro. Peraí, que eu tô tendo problemas aqui de copiar e colar. Peraí. Não lembro como é que copia e cola, velho. Ift. É que eu tô no Vim. O Vim é carniça. Copy. Vai. Ah. E git push. Foi pro repositório. Aí o que é que vai acontecer? Na hora que eu tentar alterar o arquivo aqui, e tentar enviar, o que é que o Git vai me dizer? Ei, tem uma outra versão nova desse arquivo. Vocês estão vendo que eu mandei uma versão daqui, aí esse daqui alterou e mandou. Na hora que eu tentar commitar, é fofo. Git commit "-m fofo. Git push. Ele vai me dar um erro, que normalmente é aqui que o aluno se desespera. Ei, Mar! Ele está dizendo o seguinte: está tendo um conflito. Existe uma versão mais nova e por isso você não pode enviar diretamente. Você está tentando mexer no arquivo que outra pessoa já mexeu. Gerencie esse conflito. E aí você teria várias opções. A opção mais simples para você que é aluno, se você sabe que está com a versão mais nova do código, seria git push ---- force. Você ignora qualquer outra coisa que tenha lá, entendeu? Qualquer duplicidade de versão, qualquer versão antiga, coisa que você enviou de uma máquina, coisa que você apagou. Ah, sim, sabe o que acontece muito? Os alunos, eles ficam querendo mexer diretamente através da interface. Agora eu lembrei, por isso que dá erro. Porque você pode alterar os arquivos diretamente através do GitHub aqui, tá vendo? Você pode chegar no repositório diretamente pela interface web, adicionar arquivo, remover arquivo, alterar arquivo. Na hora que você faz uma alteração, o que é que vai acontecer quando você tentar enviar do seu computador? Ele vai dizer: ei, as versões não estão batendo. Você está enviando, mas você não estava com a versão mais nova. Normalmente quando você vai aqui, ó, tá vendo? Então eu poderia vir aqui no arquivo pela interface web e alterar, e apagar, e fazer qualquer coisa. Então a primeira opção seria essa. E esquece tudo que tem de lá. Eu estou com a versão mais nova, eu tenho certeza. Sobrescreve, tchau e benção. E a segunda seria: ei, me diz o que é que tem de novidade. Aí eu vou puxar o que tem de novidade. E se tiver algum conflito, ele vai me avisar.
Beleza. Aí, ó. O que é que tem de conflito? Foi aqui não, conflito? Git pull origin master. Ah, como a internet tá ruim e o meu repositório do Git está dentro do Dropbox, ele fica zoando, criando arquivo de conflito. E aí ele buga o Git. Deixa eu desabilitar o Dropbox antes de mexer nisso. Find.name. Yes. Resolve do jeito, mano. Git push menos force e acabou-se o problema. Então, assim, sugestão para você não ter esse abacaxi, não faz alteração diretamente pela interface web, porque senão você vai ficar com mismatch de versão. Tudo bem? Então, é a forma mais fácil de resolver. Assim, tem muitas outras, mas assim, é uma quantidade de conteúdo tão absurda, o Git, que não, assim, seria uma disciplina só para trabalhar a ferramenta, e mesmo assim a gente só veria um punhado de coisas, tá? O que eu fiz foi o básico para vocês conseguirem se virar minimamente. Deixa eu pegar aqui o tutorial e ver se eu esqueci de alguma coisa. Você vai ter alguns comandos aí para você dar para poder fazer as configurações, tá certo? Explicando, entendendo o fluxo de trabalho, o resto flui. Aqui seria o processo de criar o repositório. Para você criar o seu repositório da disciplina, esse dá para a gente fazer agora. Para você criar o seu repositório da disciplina, você vem, depois de fazer o seu login, você vem bem aqui no mais, ok? Aí você coloca novo repositório. Aí você coloca o nome do seu repositório remoto. Por exemplo, para vocês pode ser PO ou programação orientada. Pode ser qualquer prog. Ó, tá aqui o seu nome do seu repositório. Ele vai estar dentro da tua conta e esse vai ser o link remoto dele. Tudo bem? Aí você pode... Oi. A criação desse repositório é só via GitHub, né? Que eu vou fazer ela no terminal. Sim. Sim. Não, dá, mas você tem que fazer, é mais fácil pelo GitHub. Pelo terminal você precisaria de um cliente, outra coisa, entendeu? Então, assim, normalmente o caminho mais fácil para você criar o seu repositório é esse. Entra pela interface do GitHub, cria o repositório, coloca, por exemplo, como público ou privado. E assim, o mais fácil é adiciona o arquivo, beleza? Adiciona o arquivo. Git ignore, eu falo já já. Você pode escolher o nome do branch principal, vai ser main. Pronto, só isso. O mais importante é nome do repositório, coloca como público e cria. Não precisa criar o arquivo, não. Não precisa criar o arquivo, não. Ok? E clica aqui em criar repositório. Ok, o teu repositório remoto existe. E o link dele é esse daqui. O teu repositório remoto já existe. O que é que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que vincular esse repositório que já existe na nuvem com uma pasta local que ainda não existe. Você não consegue fazer o clone porque você criou sem o README. Então, o que é que você vai fazer? Você vai na sua pasta. Você vai acessar, cara.
Tudo bem, mas eu quero esse mesmo. Na verdade, eu vou querer esse link aqui, ó. Você pode colocar esses comandos aqui, ó. Poderia copiar tudo isso. O que é que esses comandos vão fazer? Vai criar um arquivo vazio, vai inicializar um Git naquela pasta, vai adicionar esse arquivo, comitar, definir qual é o branch principal, vincular a pasta com o repositório remoto e enviar as configurações para o repositório remoto. De todas, a linha mais importante é essa, porque é a linha que vincula a tua pasta que você acabou de criar com o teu repositório remoto. Então, essa é a linha principal que eu tenho. Então, vou fazer aqui de novo do lado do aluno. Voltei aqui. Voltei aqui. Então, lado do aluno. Arcade é a pasta que você tem o repositório da disciplina. Aí você vai criar uma pasta agora, mkdir, meu PO. Poderia criar via point and click, era só chegar lá, clicar com o botão direito, nova pasta. Não interessa, criou a pasta. Aí você vai entrar dentro da pasta. Estou dentro da pasta. Lembra que eu disse que o Git não precisava ser remoto, podia ser tudo local também? Remoto seria só uma etapa a mais? Beleza. Essa pasta não é um repositório, ela é só uma pasta. Não tem nenhum gerenciamento de versão, não tem nada. Então, nessa pasta, meu PO, eu posso iniciar um repositório, fazendo um git init. Tem todos os comandos lá no tutorial, tá? Na hora que eu fiz isso, agora é um repositório. Tá vendo? Olha, já mostra aqui o nome do branch, já tenho aqui o repositório. Vou criar um arquivo qualquer, readme.md, e aqui, por exemplo, ele já avisou que tem alteração no meu repositório. Tati é um comando que cria um arquivo vazio sem nada, tá? Então, eu estou criando um arquivo vazio sem nada. Se eu mandar mostrar o status, ele vai dizer, olha, não tem nenhum commit, esse daqui é um arquivo novo. Aí você pode fazer todos os processos, ó, git add, ponto, git commit, novo rep de PO. O que é que eu não posso fazer com esse repositório ainda? Mandar para a nuvem. Por quê? Porque eu não fiz o vínculo, eu não avisei para o repositório quem é a contraparte dele lá na nuvem. Qual é a linha de comando que faz esse vínculo? É esse daqui, ó. Eu estou dizendo, ei, adiciona o repositório remoto, padrão chamado origem, como sendo esse daqui. Então, você vai pegar esse daqui, copiar lá. Pronto. Agora, essa pasta sabe que quando eu der o push, é para vir para esse endereço bem aqui. Então, na hora que eu der um push, ele vai perguntar, ei, qual é o repositório principal? Vou só copiar e colar isso daqui. O repositório principal é esse. Poderia também ter usado esse daqui, mas tudo bem. Ok, já está aqui. Na hora que eu fiz isso, eu já fiz o meu primeiro push. Ó. Tá vendo? E aí, o que eu alterar... Repositório do David Sena. Eu sou Ninja Jedi. Git add ponto, git commit -m update git push. Na hora que eu der um F5 aqui, eu sou Ninja Jedi. Aí você vai lá e aí, vocês já entenderam, né? Sou Ninja Jedi do Naruto. Eu nunca assisti Naruto, não. Já mandei fazer tudo ao mesmo tempo aqui, tá? Aqui, ó. Eu sou Ninja Jedi Naruto. Então, é esse o processo quando eu faço qualquer alteração nos repositórios de disciplina, de código, e já fica disponível automaticamente para vocês. Acompanharam? De boa? Então, se sentindo um pouco mais confortáveis na ideia do Git? Claro, né? Só quando vocês começarem a mexer, criar um repositório, tiverem conflito,
apagar. Eu nunca consegui apagar, mas já tive muito aluno que conseguiu apagar o próprio GitHub. Eu só fiquei no desespero, o código tinha sumido, eu saí clicando e dando todos os comandos que eu vi na internet, e aí eu apaguei meu repositório. O repositório é quase assim, né? Quase contra falhas de incompetência, mas nesse caso sempre tem aluno que se supera. É só ter calma, mano. Na dúvida, pergunta e aí a gente resolve. Beleza? Então, o que é que eu peço para vocês? Isso eu vou pedir, eu não vou cobrar. Ah, professor, se eu não cobrar, eu não faço. Problema seu. É muito importante que vocês, como gente da área de TI, né, comecem a aguardar os trabalhos relevantes que vocês fazem na disciplina. Seja projeto, tutorial, tudo assim que vocês fazem em todas as disciplinas. O GitHub é um ótimo local para isso. Então, é como se fosse o teu primeiro portfólio. Então, se você se acostumar com esse fluxo de trabalho, fica muito mais fácil para você. Você cria com um comando. Ó, vocês viram que eu dei, aqui no meu caso, dei um comando, já coloquei tudo salvo na nuvem. Muito fácil, sabe? Assim, muito prático. E aí, no final do curso, você já vai ter todos os seus trabalhos dos semestres que você fez, código que você precisou preparar, o tutorial que vez ou outro professor manda fazer, aquilo que você acha que é relevante de criar. Então, super vale a pena. Vai ter um perrengue ou outro. Assim, se vocês se acostumarem com a linha de comando, vocês não vão, assim, querer ficar usando interface de botão, porque é um saco o botão, mas para quem não gosta de comando, tem o Git for Windows, que você não vai precisar digitar nada. Você, na hora que abre o Git for Windows, ele já pede para você fazer o login via browser e automaticamente aparecem os seus repositórios. Se você quiser criar um repositório novo, você aperta mais repositório, ele vai criar um repositório novo. Se você quiser fazer o commit de tudo, você clica com o botão direito fazer commit de tudo. E sincronizar, assim, você consegue fazer com a mão só, com o dedo só no mouse, sabe? Então não você precisa fazer nada. Mas eu acredito que é um tipo de aprendizado muito relevante para vocês. Dúvidas sobre estressado, sim ou não? Não? Tá. Então, eu criei o Estressados 2 e vou mandar agora para o Moodle, tá? Vou mandar agora para o Moodle. Cadê? O 2 é o... Fica faltando só o 3. Eu fiquei com preguiça de fazer os testes. É um saco fazer teste, mano. Estressados 2 é o 032. Então eu vou dar um... Hã? Não, eu vou colocar de opcional. O 3 é o mais legal. Map... Map... PO... ADD... Menos S... 0... 032. Pois é, assim. Então, pessoal, por que é que o estressados é importante? Porque a gente vai ter... O objetivo é que você faça do jeito mais fácil possível. Então, se você não conseguir fazer de um jeito fácil, tá ruim. Se o teu código é complicado, estranho, com um monte de for, ou um monte de marmota, não é para ser assim, tá? Ou do 2.quixadá.fc.br. Vou pegar um exemplo da atividade mais assim, do mais difícil do estressado dos dois para mostrar para vocês, tá? Que seria aquela de únicos e repetidos. Então, estressados, bloco 2. Vocês querem que eu coloque o 3 como obrigatório ou não? Hã? Vamos. Ó, aí agora eu fiz aqui só para por diversão.
com 2 arquivos para vocês verem se vocês preferem junto ou separado, tá? Então, com 2 arquivos, na hora de escrever, você pega os 2 arquivos e coloca lá na solução. Atividade de teste. Aí eu vou fazer aqui em editar. Vou fazer o student.cpp. Aí vou pegar lá o arquivo inteiro. Cadê? E vou copiar para cá. Ué? Tá com o link errado. Esse daqui tá certo, mas o outro tá com o link errado. Vou ajeitar. Ele tá aqui, ó. Ó, você vai criar o primeiro arquivo e a biblioteca eu vou colocar no arquivo separado. Então, eu vou clicar aqui no maisinho, ó, para adicionar mais um arquivo. Ué. Ué. Por que que eu não consigo botar um novo arquivo? Ué. Mas que coisa paia, mano. Será que são as configurações que ele não me deixa? Não, mano, muito pai. Mas tem alguma configuração que ele deixa, mano. Égua. É uma porcaria quando a gente vai ensinar a coisa que a gente não fez em casa. Mas eu tinha feito em casa. Ah, mas bora, carinho. Fazer do jeito burro, tá? Do jeito burro, piripitiu. Copiei tudo e colei aqui em cima. Ah, mano. É o jeito burro. Então esquece que tá aí em cima. Começa a olhar daqui para baixo, tá? Mó paia, mano, mó paia. Ó, vou apagar esse daqui tudinho. Ou então comentar. Tem um botão para comentar no... Ah, massa, ó. Massa. Quase melhor. Vou comentar esse daqui também tudinho. Vou só deixar aqui o unique e o repeated. Beleza. Vocês fizeram esse unique aqui? Como é que eu sei? Eu quero apenas os que não se repetem. Como é que eu pego os que não se repetem? Qual foi a lógica de vocês? Dois for. Quem fez com 2 for? Levanta a mão aí. Parabéns. Quem fez com 1 for? Quem não fez para levar uma pizza? É isso, não era para fazer, não? Vocês têm até amanhã para fazer, tá certo? Então. Não, mas era para essa semana, o estressados. Se vocês estão tendo dificuldade no 1, peraí, vamos lá. Quais são as opções? Professor, eu ainda estou tendo dificuldade no 1, quero que o senhor tire dúvida. Ótimo. Professor, eu terminei o 1, estou tendo dificuldade no 2, quero que o senhor tire as dúvidas aqui. Ótimo. Professor, não fiz nenhum nem o 2 porque eu desisti já da rede disciplina. Deu uma coceira em mim, eu tô me coçando até hoje. Tu teve aluno que deu uma desculpa dessa, mas... Não lembro qual foi o contexto. Eu perguntei, pai, por que tu não aprende? Não, porque eu tô com alergia, eu tô me coçando todinho, não consigo programar. Aí, tudo bem, né? Tem... os que não se repetem. Pronto, os que não se repetem. Então, se vocês não fizeram, façam de hoje para amanhã. Tá certo? Eu tenho... Botar. Vocês querem que eu faça a prova amanhã, então?
Vocês preferem o quê? Prova ou trazer atividade? Se vocês não estiverem conseguindo fazer por causa de deficiência técnica, vocês têm que dizer que não estão conseguindo fazer porque está difícil. Vocês ficarem calados, eu vou passar que nem um tratorzinho em cima de vocês. Você lembra daquela cena do Deadpool, que ele sai com um negocinho de gelo em cima atrás do cara? Pronto, eu me sinto assim, diz. Tudo bem, mas é uma atividade por semana. Então, semana passada foi o Estressados 1, para essa semana é para ser o 2. Então, arranjem tempo. Então, a disciplina vai comer vocês. Assim, não é para ser difícil demais. Foi difícil demais quem fez ou não? Não foi, mas isso aqui é para ser feito em 2 horas. Então, assim, vai ser displicência e eu não vou levar como FUP. Nem tudo bem a gente já tenha que se livrar. Porque se vocês não acompanharem de agora, não adianta ficar enrolando a disciplina pro resto, né? Se no primeiro mês não sentar e fizer tirando 2, 3 horas por semana, não vai. A disciplina vai engolir e é melhor pegar o beco e a gente trabalhar com a sala menor do que ter uma carrada de gente que não está fazendo as atividades. Posso contar com vocês, sim ou não? Estou totalmente aberto para tirar uma aula inteira, para tirar a dúvida, gravar um vídeo de resolução. Eu faço o que eu quiser, o que eu puder fazer. Agora, tem que ter a contrapartida. Tem que ter a contrapartida. Não fizer porque tá com a crise de coceira, aí eu não posso ajudar. Não vou fazer mais nada. Fazer mais nada. Vocês tragam. Se vocês não fizerem, vocês fazem um. Se vocês fizerem um, vocês tentam fazer o 2. Por exemplo, vou dar uma sugestão. Quem fez o 2, aqui, por exemplo, no Unique, normalmente colocou 2 laços. Um laço indo para frente para procurar o elemento e o outro indo para trás para ver se é a primeira vez que o elemento aparece. Foi assim que vocês fizeram? Ou não? Ou foi parecido? Um laço indo para frente para pegar o elemento e o outro indo para frente a partir desse para saber se ele não aparece mais nenhuma vez. Pronto. Então, assim, só que o que eu vou pedir é tentem nunca colocar um laço dentro do outro. Pense, como é que eu posso fazer para deixar o mais simples, o mais plano, o mais legível? Claro que vai ter uma solução ou outra. Você vai precisar de uma marmota dessa, de um ponto que sai 2 laços e o laço sai... Mas normalmente você não precisa disso. Sempre vai ter uma solução mais simples. Por exemplo, vou fazer aqui uma função para saber se existe um valor no vetor. Essa daqui é trivial, né? Saber se existe um valor no vetor. Para cada elemento no vetor, se o elemento for igual a value, retorne true, retorne false. Trivial, essa daqui a gente fez no semestre passado. No semestre não, na semana passada. Isso daqui é para ser tão instintivo, tão repetitivo, que você não vai nem mais pensar, só sai escrevendo e sai. Por quê? Porque você vai repetir, e repetir, e repetir, e vai se tornar um bloco automático de código na sua cabeça. Quero saber quais os elementos que não se repetem. Então, eu vou criar um vetor novo de únicos. std vector de int output. Então, nesse output, tem só os elementos que não se repetem. E aí eu vou fazer de novo um único for. Para cada elemento do vetor, o que é que eu quero saber? Mas como é que eu vou saber se ele... O que eu quero montar é esse output, colocando aqui só os sem repetição. Ou os únicos, ou como você quiser. Como é que eu vou saber se eu já coloquei ele no vetor de únicos ou não? Com outro for? Eu posso usar a função, Se existe em únicos esse elemento, se ele já existe no vetor de únicos, eu adiciono de novo? Não. Aí eu vou fazer que nem o aluno, né? Else adiciona. Únicos.push back. Eu tive aluno que fez isso na aula. Elemento. Aí ele compilou e viu que não rodava. Aí ele colocou um mais mais. Aí eu perguntei, e a esse um mais mais? Aí disse, porque se eu tirar não roda.
Ele disse, filho da mãe, para isso que existe a negação. Ou então, igual a falso. Ou seja, se não existe esse elemento em únicos, adicione em únicos. E aí no final você retorna quem? Únicos. Sim, mas o que você tem que priorizar é legibilidade. Eu podia colocar tudo sem uma função, com um monte de jump, go to, escrever em assembly. Só que a gente está treinando aqui, o nosso objetivo em PO não é fazer código complicado, é tentar fazer ele o mais simples possível. Para isso a gente vai ter que organizar em entidades, que seriam as classes, separar o que é público do que não é público, entender onde é que eu coloco os controles de acesso, controle de limite. Nosso objetivo aqui é organizar as informações. Então, eu tomei para mim uma das regras do Python. Se é fácil de explicar, provavelmente é um bom código. Se é difícil de explicar, talvez seja. Entendeu? Então, assim, nem sempre você vai conseguir fazer todas as simplificações, mas o nosso objetivo é caminhar para esse processo, onde eu vou fazer o código mais simples possível. Aqui eu tenho 2 for, mas é ou não é mais legível do que eu ter um for dentro do outro? Com 2 índices, um indo, o outro voltando. Entendeu? Por exemplo, já de cara, se você usar a mesma lógica, como seria o repetidos? Vou fazer aqui. Quais são os elementos repetidos? São todos os que... Tudo bem, mas olha para esse código aqui. Você está preenchendo os únicos, beleza? Se ele não existe no vetor de únicos, adiciona no vetor de únicos. Se não, o que é que eu faço? Adiciona no vetor de repetidos. Vai, professor, eu vou ficar criando vetor à torta e à direita. Muito mais legível, muito mais simples. Prefiro meus 3 for. Totalmente peba. Legível. Se nunca foi, se não está no vetor de únicos, eu boto no vetor de únicos. Se já está no vetor de únicos, é porque ele está repetido. Então vai para o vetor de repetidos. Quer dizer que eu posso ficar criando vetores assim à vontade? Por exemplo, um exercício que talvez vocês fizeram ou não fizeram, chamado Baruel lá das figurinhas. Baruel é horrível, porque ele dá uma lista de figurinhas. O cara tem o 1, a figurinha 3, a figurinha 1 de novo, a figurinha 4, a figurinha 7, figurinha 9, figurinha 4. Ele tem um bolo de figurinhas e ele quer montar o álbum dele, beleza? Aí a pergunta é: qual é a figurinha que mais se repete? E se tem 2 figurinhas com o mesmo número de repetições, você tem que colocar as 2, ou 3, ou 4, entendeu? Qual a figurinha mais repetida? Moleza. Vou fazer em etapas. Primeiro, eu vou gerar o vetor de únicos. Então, gerando o vetor de únicos, vai ser o 1, o 3, o 4, o 7 e o 9. Não, assim, é o vetor de únicos, né? Figuras sem repetição. Quais são as figuras que eu tenho? Entendeu? Beleza? Se por acaso isso aqui tivesse fora de ordem, 7, 3, 1, 4, por exemplo, 7. Aí eu teria aqui o 7, 3, depois iria o 1. Então, eita, que ficou feio esse 7. 7, 3, 1, 4, 7, 9. Primeira coisa aqui, coisa horrível, mano.
7, 3, 1, 4. Ah, o 7 já tinha ali, né? Então o 7 saiu daqui, foi para cá. Passo 1, criou um novo vetor só com os únicos. Passo 2, o que é que você sugere? Ordenar, né? A gente vai e ordena. Aí vai ter o 1, 3, 4, 7, 9. Faz um sort. Próximo passo. Para cada figura, conta quantas vezes ela aparece no vetor original. Então, a gente faz uma contagem. A figura 1 aparece, sei lá, 2 vezes. A figura 3 aparece 4 vezes. Exemplo, tá certo? Figura 4, 2 vezes. Figura 7, 4 vezes. Figura 9, 4 vezes. Aqui você faz a contagem. Próximo passo. Saber qual é o maior elemento desse vetor aqui. Quem é o maior elemento desse vetor aqui de contagem? O 4. Beleza, o 4 é o maior elemento. Sabendo que o maior elemento é o 4, o que é que você vai fazer agora? Procura todas as ocorrências que tem 4 elementos. Esse. 3, 7, 9. Então, professor, eu precisei de várias etapas. Tudo bem, mas são várias etapas que são compreensíveis, que você entende. Fiz o únicos, fiz o sorte, fiz contagem, fiz filtragem. Então, são esses tipos de operações que em computação são extremamente repetitivas. Contagem, mapeamento, filtragem, reduce, entendeu? Então, nosso objetivo aqui é trabalhar um pouco mais desses mini blocos que já resolvem, sei lá, 70% dos exercícios principais. Ok, pessoal? Um beijo, um cheiro, um queijo, um caranguejo. Assim que a aula estiver pronta, eu mando para o GitHub.